Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos avaliar a saga Guerra dos Reinos, que finalizou este mês pela editora Panini Comics. Será que realmente foi uma grande saga dentro do universo Marvel? Eu estou aqui com diversos encadernados que estão atrelados a esta grande saga e eu pretendo comentar de forma breve cada um deles e depois fazer uma análise, mais de um panorama geral de toda a repercussão dessa saga, não só no universo Marvel, mas principalmente dentro do universo do Thor. O Jason Aaron, ele que coordenou toda essa publicação. Nós temos os spin-offs que se passam exatamente nas publicações de Crônicas de Guerra. Eu tenho aqui o volume 2 e o volume 3. O Jason Aaron, ele desde 2013 vem escrevendo as histórias do Thor, ou seja, foram cerca de 7 anos e sem dúvida nenhuma ele deixou a sua marca à frente do título do Deus do Trovão. Eu inclusive, se for fazer um top 10, e vai ter ainda, eu coloco fácil aí esse run do Jason Aaron no top 3 de melhores histórias do Thor. Ele realmente escreveu histórias memoráveis do Deus do Trovão. É preciso dizer que esse vídeo vai ter spoilers, então caso você não tenha lido a saga e queira fugir de eventuais surpresas, recomendo que você assista esse vídeo em outra oportunidade. Aviso dado. Desde as primeiras histórias, o Jason Aaron sinaliza com o Malekith, o Elfo Negro, tornando ele o grande vilão de todo esse run, desembocando exatamente nessa saga final, a Guerra dos Reinos. O Malekith que foi fazendo algumas alianças, inclusive com o Dario Agger, que é da corporação Roxxon, uma corporação terrena. Ele vem invadindo diversos mundos. Os 10 reinos acabam sendo conquistados, com exceção de um, que é onde vai ocorrer essa última guerra que se passa no planeta Terra. Por exemplo, na saga A Morte da Thor, nós temos o Mangog invadindo Asgard e destruindo tudo. O Mangog, que é um vilão mega poderoso e que estava sendo manipulado pelo Malekith. A editora Panini lançou A Morte da Thor em 2 volumes, com aquele preço inflacionado. Teve resenha aqui no canal Central HQs das edições digitais. Bom, de qualquer forma, galera, nós vamos aqui comentar então essas duas publicações. Eu já resenhei o volume 1 de Crônicas de Guerra, ambas com 120 páginas e o preço de R$ 20,90. Nesse volume 2, a Resistência Mutante é o arco principal, e no volume 3, Homem-Aranha e a Liga dos Reinos. Esses spin-offs, eles servem como complemento da saga principal, pegando determinados pontos e desenvolvendo eles de forma um pouco mais profunda. Até porque o Malekith ele veio com diversos aliados nessa invasão ao planeta Terra, então tem histórias que se passam na América do Sul, na Europa, na África, na América do Norte, onde esses aliados, como por exemplo os deuses de Paraíso, que foi da onde surgiu a Ângela nesse retcon, que ela é uma irmã do Thor, filha de Odin. Então nós temos diversas frentes, com gigantes de gelo, com trolls, que estão invadindo o planeta Terra e que são desenvolvidos de forma mais profunda dentro dessas publicações. Algumas têm um tom humorístico um pouco excessivo frente a essa grande guerra, que deveria ser algo bem mais dramático. Outras elas levam mais a sério, mas de forma geral, esses spin-offs eles são legais. Inclusive as histórias do Justiceiro, que eu tinha ouvido falar que, nossa, foram sensacionais, essas vinculadas à Guerra dos Reinos, sinceramente, nada demais. Então, de certa forma, esses spin-offs eles funcionam, ajudam a enriquecer aí um pouco mais a saga, mas tem alguns defeitos, como por exemplo, aqui nesse volume 3, o Homem-Aranha com a Liga dos Reinos, eles vão lá para a África e quem está liderando aquela invasão é uma deusa do paraíso. E como ele convence ela tão facilmente a simplesmente abandonar essa missão de invadir a Terra e se aliar ao próprio Homem-Aranha e à Liga dos Reinos, simplesmente superficial e raso demais. Aí nós chegamos nesses 2 encadernados, que eu diria que são os principais. Guerra dos Reinos volume 3, que traz obviamente o final dessa saga, foram 3 volumes da saga principal, e Thor volume 3, o fim da guerra. A Panini Comics fez um trabalho editorial interessante, alertando o leitor que ao chegar na metade dessa publicação, você precisa ler esse daqui e depois você retorna novamente a esse encadernado aqui do Thor, o volume 3. Vamos falar primeiro dessa publicação.
Todas as edições que eu mostrei aqui, galera, tem capa cartão, papel couché colorido. Essa edição do Thor tem 144 páginas, preço de R$ 23,90, compilando as edições de Thor 12 a 16 e também Guerra dos Reinos Ômega. A primeira edição, que é muito boa, vai mostrar o Loki, ele e sua relação com seu pai biológico, que é um gigante de gelo. Obviamente eu não posso falar muito para não dar spoilers, mas tanto na parte de roteiro como de arte tá foda, os diálogos são sensacionais. O Loki, ele realmente é um personagem que acaba roubando as cenas, né? Temos também a Serpente, que é o irmão do Odin, foi um vilão, né? Ele participou da saga Essência do Medo, dando aqueles martelos para os indignos, e depois ele acabou sendo um prisioneiro de Odin, aí eles entraram meio num consenso e ele acaba ajudando Asgard. Ele entrou numa missão aqui muito bem escrita também e desenhada, né? Aqui esse título do Thor é difícil você achar algo realmente ruim. E depois nós temos aqui a história que vai levar exatamente a publicação Guerra dos Reinos volume 3, com eles combatendo o Malekith, que está utilizando, isso não é exatamente um spoiler, porque já foi dado dicas disso, e que ele iria utilizar o simbionte do Venom, né? Então ele acaba utilizando como arma, assim como o Gorr, o Carniceiro de Deuses, utilizou essa arma, né, para enfrentar o Thor nas primeiras histórias escritas pelo Jason Aaron. E essa explicação, esse vínculo criado entre a arma do Gorr, o Carniceiro de Deuses, com o simbionte do Venom, foi explicado numa das primeiras histórias do Venom escrita pelo Donny Cates. Então você tem toda essa explicação numa resenha que eu fiz aqui no canal Central HQs do encadernado importado do Venom, que é Venom Rex. Lá você vai achar a explicação aí que está relacionada à arma do Carniceiro de Deuses e ao simbionte, que está toda atrelada ao Deus Nu, que é o Deus dos simbiontes. Bom, aí nós chegamos no volume 3 da Guerra dos Reinos, que é o final da saga, 112 páginas, preço de R$19,90, compilando as edições 5 e 6 da Guerra dos Reinos e mais aqueles spin-offs. Nós temos aqui Journey into Mystery 5 e também Guerra dos Reinos de Strike Force The War Avengers, edição número 1. Bom, galera, eu comentei nas resenhas que eu fiz dos volumes anteriores que estava achando essa saga apenas legal. Ok, nada demais. E eu, de certa forma, mantenho um pouco dessa opinião, com o diferencial que o final dessa saga realmente é aquele massa velho para você vibrar. A construção em si, ela é bem ok, genérica, eu diria de certa forma, envolvendo essas grandes sagas. Mas o final, ele é emocionante, ele faz aquela retomada de outras histórias escritas dentro desse run do Jason Aaron. Ele exatamente explora aqueles 3 Thors, o jovem, o Thor da cronologia normal, do presente, o Thor do futuro, mais a Jane Foster, que foi uma Thor dentro desse run escrito pelo Jason Aaron, e foi uma fase também sensacional da personagem. Então o Jason Aaron, diante daquele combate final com o Malekith, que está utilizando uma armadura, uma arma do simbionte nu, realmente ficou muito legal, sabe? Então, ainda que você ache que a construção não seja lá grandes coisas, e tem algumas falhas, principalmente quando envolve o Odin, o Pai Supremo, ele que é de longe o Deus mais poderoso, e fica passando alguns perrengues aqui que você fala, não, sabe, não é bem assim. Tem uma passagem, inclusive, que ele tá com uma armadura criada pelo Homem de Ferro, que foi mostrado exatamente em Guerra dos Reinos, volume 2, daí ele vai pro combate e de repente aqui ele já tá capturado, ele junto com a Freya, né, que é a esposa dele. Então, né, isso não é mostrado em outro spin-off, só para esclarecer. Então ficou um pouco forçado em alguns pontos, mas de forma geral, a saga ela acaba funcionando
E queira ou não, o final é algo que deixa aquele sabor, né, para você fazer a avaliação da publicação. Então, uma história que traz um final bacana, um final digno, acaba elevando aí um pouquinho mais a nota dessa saga Guerra dos Reinos. Então eu diria que toda a construção feita pelo Jason Aaron, que vai trazer esse grande finale, né, relacionada ao Thor do presente, até porque ainda que você tenha a impressão que o Thor encerrou, né, a sua passagem à frente do título do Deus do Trovão, nós temos uma outra publicação que vem substituir o título do Thor, que é o Rei Thor, onde nós vamos ter aquela versão do futuro do Thor, onde o universo inteiro foi dizimado. Ele é uma das poucas almas vivas que ainda existem, e ele vai combater novamente Gorr, o carniceiro de deuses, além de um outro personagem que a gente já conhece. É uma série que foi lançada em 4 partes, com roteiros do Jason Aaron e a arte do Esad Ribi. Meus amigos, grandes artistas à frente do título do Thor nesse run do Jason Aaron realmente não faltaram. E quem começou a publicação foi exatamente o Esad Ribi, que passou por Russell Dauterman, que, nossa, desenhou demais, inclusive é o desenhista principal da saga Guerra dos Reinos. E depois tivemos o Mike Del Mundo, que muita gente não curte tanto, mas ele traz um trabalho bonito, assim, com bastante cores. E voltamos agora a Esad Ribi, meus amigos. Olha só como é legal isso. Bom, de qualquer forma, depois do final dessa publicação Rei Thor, que será lançada em 4 partes, muito provavelmente num único volume aqui pela editora Panini Comics, foram 4 edições lá fora, nós vamos ter o Donny Cates assumindo a publicação do Deus do Trovão, material que muita gente está pagando pau, dizendo que é um massa velho, gibizão, cheio de pancadaria, com uma história muito interessante, envolvendo o Thor como arauto do Galactus. Bom, vamos aguardar aí, publicação que provavelmente deve chegar no final do ano pela editora Panini Comics. Mas voltando aqui, as consequências agora da Guerra dos Reinos, vocês sabem que Asgard foi totalmente destruída pelo Mangog, né? Como eu já mencionei. A própria ponte, a Bifrost, foi destruída. O Thor se torna digno novamente, ou seja, ele volta a empunhar Mjolnir, né? O Deus do Trovão está de volta. Além disso, nós temos uma nova Asgard com o Thor como pai supremo e não mais Odin, só que Thor tem aquela relação com a Terra. Inclusive, quando ele vai ser homenageado para assumir o posto de pai supremo, ele fica atrasado. Aí tem toda uma mudança, inclusive, em relação à forma que os 10 reinos vão lidar com as novas situações que porventura surjam de ameaças. Então o Rei T'Challa, ele vai ser um senador dentro de uma espécie de congresso dos 10 reinos, né? Exatamente para debater eventuais ameaças. E ainda teremos a Jane Foster como Valkyria. A personagem não foi botada para escanteio, ela que foi uma Thor muito digna, agora ela vai voltar como uma Valkyria e vai ganhar uma publicação lá nos Estados Unidos pela Marvel Comics. Bom, feita essa análise, que nota que eu dou para essa saga Guerra dos Reinos? Eu dou uma nota 8,5 e muito por conta desse final vibrante, massa velho, feito pelo Jason Aaron, que fecha de forma bem digna essa saga. Sobre o run completo do Jason Aaron, eu ainda espero a publicação, o Rei Thor, chegar aqui no Brasil, para daí sim eu fazer uma avaliação, né, dessa construção, esse grande épico do Jason Aaron à frente do título do Thor. Mas e vocês, o que acharam dessa saga Guerra dos Reinos? Vocês gostaram, não gostaram? Deixe aqui nos comentários. E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever, clicar no sininho. A galera tem reclamado que não tem recebido os vídeos novos do canal Central HQs. Clique ali no sininho. E é isso daí, galera. Um abraço para todos. Fui!